Boa noite, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Antes do nosso período de oração, vamos meditar na palavra, que é a melhor coisa que temos, melhor tempo nosso, é meditar na palavra, naquilo que Deus tem feito e aquilo que Ele continua fazendo, que nós tenhamos a sensibilidade de entender que Ele deseja trabalhar conosco e Ele só irá fazer isto se Ele receber uma luz verde, uma aceitação nossa. O Espírito Santo, posso dizer assim, numa palavra para o melhor entendimento, era um grande democrático. Ele não força você a fazer nada. Ele apenas te instrui o que deve ser feito. Ele te instrui a maneira que deve ser feito e fica em nossas mãos, fica sobre os nossos cuidados. Então, nós percebemos a demanda, percebemos a necessidade. Então, nós buscamos em Deus como fazer o melhor para Deus. Irmão, tira um pouquinho o eco, por favor. E quero ler com vocês eu vou ler 3 escrituras, mas vamos pegar 2 aqui, mais apropriada, que traz um sentido mais amplo. Efésios capítulo 1, versículo 9, Apocalipse 10 e 6. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele falou a respeito do fim dos tempos. Ele disse assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Em Apocalipse 10, verso 6, diz: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Senhor nosso Deus, abrimos as Escrituras com desejo no nosso coração de receber sua palavra, com desejo em nosso coração, Senhor, de fazê-la com que ela viva em nossa vida, que a nossa vida possa ser um instrumento que a palavra de Deus possa mover sobre ela. Porque se ouvirmos a palavra e nós não recebermos nenhuma manifestação, nenhum resultado daquilo que nós estamos ouvindo, então nós temos que fazer um exame melhor para saber o que está acontecendo, ou
nós não temos recebido da maneira devida, ou nós estamos completamente negligenciando a voz do Senhor. Mas todos nós desejamos ardentemente ouvir a palavra, receber a palavra e manifestá-la em nossa vida. Por isso, Paulo disse que este tempo é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Todas as coisas chegaram ao tempo da plenitude. Tudo chegou à hora final. Por isso, aqueles que são santos se manifestam. Aqueles que não são também se manifestam. Por isso diz o livro de Apocalipse: aquele que é santo, seja santo ainda. Aquele que é sujo, seja sujo ainda. Então estamos vendo a maneira que Deus está trabalhando conosco nesta hora final. E, Senhor, enquanto nós oramos nesta noite, crendo verdadeiramente na sua divina presença, crendo que o Senhor ajudará todos quantos estão realmente interessados em ser ajudados e se esforçam para isto e desejam verdadeiramente fazer isto, estão dispostos a renunciar a tudo para servir o Senhor, para ser ajudado pelo Senhor, para conhecê-lo melhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, conceda-nos esta bênção. Nós te agradecemos por este dia, ter uma igreja onde reunir, um lugar onde reunirmos ao redor da palavra, termos companheirismo ao redor da palavra e meditar em sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, sairmos daqui melhores do que a hora que nós entramos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Apenas alguns comentários. Deus abençoe a irmã da irmã Sabrina. Bem-vinda, viu? Deus abençoe. Depois a gente vai ler Levítico aqui, se nós tivermos tempo, né? Eu quero falar nesta noite, e um assunto já que foi muito ensinado há anos atrás. Nós somos a geração que viu a figueira brotar. A figueira é Israel. E o Senhor diz: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Quer dizer, a geração que viria Israel repatriar, não é isto? Então nós sabemos que Israel está repatriado e foi constituído uma nação a partir de 1948. Agora, é bom saber que o repatriamento de Israel não foi apenas em 1940, com aquela pressão que houve no mundo inteiro, que nenhuma nação queria judeu na sua terra, e forçou com que todos os judeus voltassem para Israel. O repatriamento de Israel deu num período longo. O repatriamento de Israel, na verdade, começou na Segunda Guerra, a Segunda Guerra começou, Primeira Guerra começou em 1912 e terminou em 1918, certo? Então, Israel começou a repatriar em 1918. Só que era um repatriamento espontâneo, não era assim uma coisa
não chegou nos noticiários as coisas. Mas a partir de 1939, 40, aí então, todo judeu teve que retornar para a sua pátria pelos ditadores que foram Mussolini, Stalin e tantos outros, né? Que fez com que Israel repatriasse. Ali estava uma trombeta soando, Israel repatriando, e São Mateus 24 em cumprimento. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Em 1946, na verdade, no dia 7 de maio, o anjo do Senhor visitou o irmão Brana na caverna e o comissionou para ele pregar essa mensagem ao redor do mundo. E ele gravou a primeira mensagem em 1947. E desde então, o mundo experimentou o maior avivamento de toda a história da humanidade. Nunca houve um tempo como Deus operou em tão larga escala como foi nos dias do irmão Brana, do avivamento Brana, do avivamento daqueles dias, que já não era mais os pentecostais. Os pentecostais já tinham se apostatado. Quando o irmão Brana chegou no meio deles, eles já estavam apostatados. E eles caminharam com o irmão Brana, mas nunca aceitaram os seus ensinamentos. Estou fazendo essa pequena abertura para você perceber que, então, quando o profeta disse que a era de Laodiceia e que Deus tratou com a América até 1957, ele fala isto por repetidas vezes. A partir de 57, Deus não tratou mais com a América. A América foi abandonada, porque ela não queria mais nada com Deus. E foi exatamente em 46 que a era de Laodiceia começou a murchar, a definhar, porque tinha que entrar uma outra era, mas entrar uma outra dispensação. E o que acontece, se você ler as 70 semanas de Daniel, principalmente a terceira parte, você vai compreender melhor isto. Porque quando um povo rejeita a Deus, então Deus vai buscar aqueles que estão dispostos. Os judeus rejeitaram o Messias, Deus levantou um Paulo para atrair os gentios, para salvar os gentios. Então, quando um povo rejeita, Deus certamente tem outro povo em mente. Quando o povo pentecostal estava rejeitando já a palavra, Deus tinha um povo em mente, que viria através da mensagem do profeta. Deus tinha esse povo em mente. Esse povo não estava presente, mas Deus sabia onde eles estavam e o tempo que eles viriam, né? Então, eu estive vendo uma coisa, eu pensei bem nisto. Em muitos episódios nós vemos que pessoas voavam de um país para o outro para falar com o irmão Brana lá em Jeffersonville, sendo que ali nem aeroporto por perto tinha. Outros vinham ao redor da América para falar com o irmão Brana, para resolver uma situação. Ficava numa fila na rua que ele morava, ou ia num culto dele, onde estava fazendo as campanhas, pegava um cartão de oração, e às vezes ficava
1, 2, 3, 4 dias, toda a campanha, para que ele chegasse até onde estava o irmão Branham, porque era muita gente e a coisa não era muito fácil, não. E às vezes não conseguia na primeira vez, retornava uma segunda, mas eles queriam ouvir o irmão Branham. E o profeta, escute bem isso, e as pessoas chegavam diante do irmão Branham, trazendo um enorme de um problema, e o profeta falava 2 palavras, e terminou o assunto. Vá e faça isto. Olha, viajar de um país para o outro, viajar ao longo dos estados, né? Que os Estados Unidos tem 50 estados, é enorme a nação. Viajava para tomar uma palavra do irmão Branham, e às vezes não conseguia nas primeiras campanhas dele, insistia, até que chegava onde estava o irmão Branham. Quando chegava, não tinha sequer 2 minutos de conversa. O irmão olhava e Deus mostrava para ele: manda a irmã ou o irmão fazer isso. Vai e faça isso, seu problema está solucionado. Vai e faça isso, você está curado. Vai e faça isso, que você está liberto. Mas esta geração minha, nossa, tem todas as informações. Não tinha mensagem impressa. O irmão Branham não estava imprimindo mensagem. Mensagem era gravada. E você pensa que era em fita cassete. Eu não sei não quando começou fita cassete. Eu não sei o ano. Veio para nós aí, Davi. Quando que começaram a fabricar fita cassete? Eu cheguei... Eu fui pastor da Universal na década de 80. Eu fiquei lá até 85. E todos os programas de rádio que eu gravei lá eram no Akai. O Akai era o melhor gravador da atualidade que existia no mundo. O Akai é que grava aquelas fitas de rolo. 1 hora de programa dá um rolo desse tamanho assim, ó. Conheceu, irmão Felipe? Não conheceu, não? Puxa na internet, hein? Vai ser curioso, rapaz. Puxa lá na internet. 63 começou as fitas cassetes. 63, mas hoje já estava saindo de cena, gente. Era fita de rolo. E tinha lá uma gravação também numa antena assim, de aço. Eu não sei como, eu não cheguei a ver esse tipo de gravação. Não era em fita de rolo, mas era numa antena de aço. Então, se eu fizesse 10 programas de rádio, eu tinha 10 rolos de fita. Porque ele roda muito rápido. E 1 hora vai muitos metros de fita. Aí você vai lá, tira do Akai e coloca a outra lá, e enrola ela e solta e começa a gravar. Não tinha as mensagens de irmão Branham com facilidade. Era difícil. Entendeu? Para aquele mundo ao redor dele. O profeta dizia que essa mensagem chegaria ao redor do mundo. O que ele estava pregando por um grupinho de pessoas numa cidade pequena como Jeffersonville, chegaria ao redor do mundo. E hoje a mensagem primeiro chegou para nós traduzida. E hoje a tradução é muito melhor do que aquela do começo. Nosso trabalho hoje de tradução é excelente. Livrinho. Está aqui a mensagem. São 1.150. Mas hoje, você que fala inglês, você abre todas as mensagens do irmão Branham e lê qualquer uma delas. E se você fala português, não fala outra língua, você abre também o Busca e lê todas as mensagens que estão traduzidas. Você não precisa sair de casa, correr atrás de fita, você não tem que ter um Akai para gravar, que só gravava em estúdio, não era coisa muito fácil para fazer aquilo. Está na nossa mão. Quanto mais facilidade, mais as pessoas têm tendência em se relaxar e se acomodar.
As coisas quando vêm com luta, as coisas que nós lutamos, pelejamos para obtê-las, quando você recebe aquilo, você sabe o preço que aquilo custou, o trabalho que deu, e você vai ter cuidado com aquilo, vai usufruir daquilo. Mas quando vem com devida facilidade, que nada custou, então as pessoas não dão muito valor. Agora, para quem tem o Espírito Santo, isso aqui é pedra preciosa. Isso aqui é tudo que um homem, uma mulher que tem o Espírito Santo quer ler. Eu não preciso mais ir lá na América para consultar o irmão Brando. Eu tenho a mensagem dele aqui. E se alguma coisa não está bem, eu vou consultar na mensagem até achar o caminho para que eu possa tomar aquele ensinamento, aplicar na minha vida e ser uma pessoa liberta. Amém? Pois bem, quero dizer isso para vocês a respeito da figueira de São Mateus 24, Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, nós lemos, e depois nós temos aqui também, né, Apocalipse 10, e o anjo pôs um pé na terra e outro no mar, levantou a mão direita, jurou que o tempo não seria mais, e depois vem aqui a festa. Jesus estava nas 7 festas, 7 eras da igreja. Eu vou ser bem sucinto por causa do tempo da oração. 7 festas, 7 eras da igreja. Jesus estava nas 7 eras. E tem 7 festas aqui no Antigo Testamento, no livro de Levítico. Cada festa correspondia uma era. A festa da expiação, a festa dos tabernáculos, você tem a festa da Páscoa, tem o Pentecoste, tem as primícias, e assim por diante, são 7 festas. A última festa, você pode abrir a Bíblia, ler comigo se você quiser, no Evangelho de São João, né, capítulo 7, versículo 37, Jesus finalizando o seu ministério, ele foi naquela festa lá do Evangelho de São João 7 e 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele foi exatamente no final da festa, no último dia da festa, se pôs diante da multidão e clamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus veio na última era da igreja, tá? E na última era da igreja, a última festa, o último tempo que a igreja teve. Eu estou falando igrejas nominais. Elas tiveram a oportunidade, porque não foi um dia e não foi um ano. Foram longos anos que o avivamento estava queimando ao redor do mundo, incendiando o mundo. E exatamente aquilo era para os pentecostais, batistas, metodistas e todos os nominais que procuravam as campanhas do irmão Branham. Era para eles aquilo. Mas quando chegou um tempo, Deus parou de tratar com eles e abriu a palavra. Quando ele abriu a palavra, foi horrendo, porque eles imediatamente abandonaram as campanhas do irmão Branham, e o irmão Branham não tinha mais acesso às campanhas, não tinha mais patrocínio. Por quê? Porque agora
já não era mais ele pregando para os pentecostais, mas trazendo uma mensagem para a semente eleita. E é por isto que então tinha que terminar uma dispensação, para Deus entrar na outra dispensação, para o Senhor entrar na outra dispensação e tratar com outro povo. É por isso que ele saiu de Laodiceia para tratar com os eleitos fora de Laodiceia. Lá ele não trata com ninguém mais, ele trata fora das eras. Eu quero mostrar isso para vocês, e algumas mensagens aqui. Aqui no livro de Levítico 23, e o verso 26, você vai encontrar aqui a festa da expiação, e depois você vai encontrar a festa dos tabernáculos. Vamos ler aqui o 33, que é a festa dos tabernáculos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos, ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, nenhum trabalho. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e o dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para a santa convocação, para oferecer ao Senhor ofertas queimadas, holocaustos e ofertas de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, tá? Cada qual no seu dia próprio. Lutero teve o dia dele. Só ele tinha a mensagem para aquele tempo, ninguém tinha. Porque Deus tinha um povo que só entenderia a língua de Lutero, porque ele foi enviado para aquele povo. Agora, estas 7 eras, ou as 7 festas que estamos falando aqui, cada uma dessas festas que está aqui em Levítico, era uma parte de Cristo. Quando veio Lutero, ou Wesley, só ele tinha a mensagem, porque o povo de Lutero rejeitou a mensagem de Wesley, como o povo pentecostal também rejeitou a mensagem dos metodistas, como também os pentecostais rejeitam a mensagem do profeta. Então, agora, quando um povo rejeita, porque já tem aqueles que captou a coisa, já tem aqueles que aderiu, aqueles que receberam. Não é questão de haver uma rejeição completa. Jesus foi completamente rejeitado nos dias da sua primeira vinda, mas tinha um grupo que ouviu, entendeu e creu e amou e morreu por aquela palavra. Tinha um grupo ali, né? Primeiro homem que nós vemos foi André, depois de André foi Pedro, e depois nós encontramos Natanael, e foi aumentando aquele grupo, e caminharam com ele 3 anos e meio, subiram para o Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo, realizaram as obras do Senhor. Quem? Tanta gente, tanta igreja, tantos doutores, e tinha aquele grupo, e foi para aquele grupo que ele foi enviado. Todos ouviram, mas especificamente era eles. Então o mundo tem ouvido a mensagem, não tem? Mas a mensagem é endereçada para alguém que recebe, que crê, que ama e que guarda. Então nós temos aí na África, tem milhões. Tem uma igreja na África lá do Baruque que tem 100 mil pessoas.
100 mil é muita gente. Tem a outra do Dioca que nós conhecemos, tem 15 mil, tem uma outra lá que tem 30 mil. Tudo isso no Congo Democrático. Um país pequeno. Para você ter uma ideia. Então, há milhões de pessoas no mundo que professam a mensagem. Como tinha tantas pessoas que falavam que era metodista e criam Wesley, mas o que o Wesley pregou nunca chegou nem por perto deles. O Wesley pregou a santificação, gente. Vai ver como é que está eles, como que eles estão hoje. Então, eles professam que crê em Wesley, mas não vive 1% do que o Wesley pregou, e nem que pregou Lutero, e nem que pregaram os pentecostais. Os pentecostais, então, meu Deus do céu, se acabaram, virou fumaça aquilo lá. E nós vivemos um tempo dentro da mensagem, uma hora final, num tempo final, meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Ó Senhor, ajuda essa gente a acordar. Eu tenho suplicado a Deus todos os dias da minha vida, porque, minha gente, nós temos que ser sinceros e ter senso de autocrítica. Você quer ser ajudado? Tenha senso de autocrítica. Pergunte para você, com isso que você tem e a maneira que você serve a Deus, você estará no rápido? Grande pergunta. Isso é senso de autocrítica. É isso que devemos fazer. Porque as pessoas, elas não assimilam a necessidade. Elas até sabem como fazer, mas pôr a mão na massa dá um certo trabalho. Pegar a coisa para valer, ajuntar coisa para levar a sério, não é tarefa fácil. Você tem que se renunciar, tem que se dispor, tem que desejar, tem que estar em você. Isso são duas peças, elas têm que se encaixarem perfeitamente. O Espírito Santo é uma peça e você outra, e os dois têm que se unir e encaixar perfeitamente. Do contrário, ele está de um lado, nós estamos do outro lado. Agora, responder pergunta de autocrítica, são poucos que são capazes. Olha, se eu subisse na balança e visse que eu não estava dando no peso, eu ia consultar a Deus até eu dar no peso certo. Quer dizer, se eu subir na balança da palavra e a coisa não está dando para mim na altura certa, eu vou buscar a Deus até que eu possa perceber que agora eu estou dando na altura certa. Amém? De que a maneira que eu estou fazendo, servindo a Deus, tem agradado o Senhor, e se alguma coisa eu faço que não agrada, que o Senhor nos corrija. Todo bom cristão deseja ser corrigido, repreendido. Todo bom cristão que quer chegar à perfeição, ele deseja ser lapidado, lavrado, entendeu? Ele deseja isto. Mas quando nós não desejamos e achamos que a vidinha lá no fundo da vida, aquela vidinha medíocre, que é um amém cada 10 anos, para aí, gente, isso não é hora mais para isso. O mundo está em desgraça, o mundo está numa fervura muito alto, o mundo descambou numa descida que ninguém segura mais. Então temos que acordar para este tempo, esta hora. A mensagem que o povo rejeitou, ela veio para mim. A mensagem que o povo não quis, eu agarrei. Aquilo que eles rejeitaram, eu abracei, como fez Pedro, como fez Paulo no caminho de Damasco. E agarrar isto e morrer com isto, fazer como Jacó.
lá no vale de Jaboque, agarrar-se com o anjo e não soltar até que ele fosse mudado. Deixa eu ler para vocês aqui um artigo do irmão Branham aqui na mensagem Eventos Modernos. Ele diz assim, olhe, eu vou começar aqui um parágrafo antes. Ele diz assim: quando um bebê é concebido no ventre de uma mãe, quando aquela célula vai ali, uma outra célula é formada sobre aquela. Então, está dizendo que uma célula vai vindo outra célula e vai formando o corpo. Então, não pode pôr uma célula humana para o corpo ir se formando e a célula de um animal. Qualquer animal que seja. Eu citou alguns animais aqui. Não. Se vai construir um corpo humano, tem que ser constituído, ser feito, gerado por células humanas. Se vai ser gerado um cristão da palavra, tem que ser gerado pela palavra, pelo Espírito. Não pode entrar arrazoamento, não pode entrar ideias próprias. Tem que ser a mente de Deus em nossa mente para ir formando este homem, formando esta criança. Olhe na Bíblia, você vê, então, em que era estamos vivendo quando você vê estas grandes coisas sendo manifestadas. Quando Deus prometeu fazer isto, Ele sempre faz isto. No final de cada era, quando a igreja tem que chegar a um lugar de se virar, e é a virada da palavra de volta ao pecado ou à mundanalidade. Ele falou mundanalidade. Mundanalidade é pecado. A Bíblia diz: se vós amais o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Na noite passada eu estava falando sobre o sacrifício que foi oferecido, o cordeiro. Tinha que ser 7 dias, representando as 7 eras da igreja. Não podia haver levedura encontrada entre o povo, nada de levedura por 7 dias. Isto significa que não há nada misturado com isto. E é sem fermento constantemente. E nós não queremos credos, levedura e coisas misturados com isto. Nós não queremos um mundo misturado conosco. Tem que ser pão de Deus, sem fermento. A palavra de Deus inadulterada, a palavra de Deus que o homem viverá por cada palavra que sai da boca de Deus. Nossos sistemas denominacionais e diferenças e coisas têm colocado levedura em nós, isto e aquilo, e o mundo e a moda. E tem chegado a tanto que é quase Hollywood em todos os lugares. Finalmente chegará até ser como a Inglaterra, e a chamada de altar será uma vergonha. Que coisa! Como o irmão disse, como você pode colocar o peixe no barco? Nós temos que ter o evangelho pregado em sua plenitude, com o poder de Deus para vivificar isto, de acordo
com a promessa daquela era e provar aquilo, isto é, exatamente a vontade de Deus. Fora disto, você é apenas um membro de igreja, não importa o quanto você tente fazer uma boa obra para Deus, você pode ir para a festa beneficente, você pode até mesmo ser tão fiel à igreja, mas a menos que aquele germe da vida eterna esteja pré-ordenado em você para ser um filho ou uma filha de Deus, você crescerá alguém deformado, mas nunca será um verdadeiro e real filho ou filha de Deus. Esse é o parágrafo 54 em diante da mensagem intitulada Eventos Modernos. Agora, percebe que Jesus esteve no último dia da festa. Aquilo estava finalizando o seu ministério. Jesus veio dentre as 7 eras da igreja, e nas 7 eras da igreja foi consumado todo o trabalho. Então, aquela passagem que nós encontramos em Levítico, 7 vezes 7, 49, tá? Agora 50 é subir, 50 é jubileu. Então, 49, chegava no ano 49. Quando completava os 50, a pessoa estava livre. Se ela quisesse ser escrava, ela permanecia onde ela estava, ia servir o seu patrão, o seu senhor. Mas se ela quisesse ser livre, ninguém a segurava. Isso era o ano jubileu, que era o ano 50. Então passavam-se 7 períodos, passavam-se exatamente 7 eras da igreja, 7 festas. Na última, você era liberto. Então Deus enviou para nós um tempo de libertação. Um tempo de libertação. Até na última era da igreja, você estava ainda dentro das eras, mas quando chega 7 vezes 7, 49, chega no ano 50, jubileu, termina. Você vai ser escravo se quiser. Você vai ser escravo se desejar. Você vai ter alguém para cuidar de você e dar ordens para você, para te fazer você viver a doutrina daquele sistema, se você quiser. Agora você é livre para viver e para guardar a palavra, para ser cheio do Espírito Santo. Agora você é livre para ouvir o que Deus quer tratar e falar com você. Agora, tem um detalhe muito importante nisto, que, sabe, é aquela coisa, tem pessoas que ela não consegue viver fora de uma sombra. Falando no natural, tem pessoa que só funciona se alguém manda nele. Faça isso, ele vai lá e faz. Faça aquilo, ele vai lá e faz. Se não tiver ninguém comandando, ele não faz nada. Isso está na pessoa, é inerente dela. Ela não é capaz de ter decisão própria. Estamos tratando do campo humano, certo? Da personalidade da pessoa. Ela não toma decisão por si mesmo. Tem que ter alguém para mostrar como fazer, enviar a pessoa para fazer aquilo, instruí-la. Vai lá e faz direitinho. Mas para ela tomar iniciativa, ela não é capaz. Então você vai ficar a vida inteira sujeito àquilo. Eu sou de tal igreja. Tá bom, vou ficar lá porque eu gosto de lá. Então você gosta de ser escravo. Então você gosta de... você vai ter a orelha furada, e nunca mais ouvirá a palavra de Deus. Aí eu gosto de fazer isso, então faça isto.
Eu não sou capaz de sair e tomar minha própria decisão. Eu creio que na minha igreja estou muito bem, na minha religião estou muito bem, e assim por diante, pronto. Mas quando você deseja liberdade e espera por uma oportunidade, chega aquele momento que as amarras quebraram e uma voz te chama, você não tem mais compromisso com isto, porque algo maior tem acontecido. Então, meu irmão, ali acabou todo o jugo do homem, acabou todo o jugo humano. Você toma a Deus em sua palavra e vai ser um crente livre, cheio do Espírito Santo. Amém. Mas o que acontece, na verdade, no campo humano e no espiritual, estamos falando a mesma linguagem, tá? A mesma linguagem. Isso acontecia lá em Israel, no ano 50 do jubileu, era exatamente o ano da libertação daquele escravo, e o nosso tempo de libertação chegou, a trombeta soou, o Senhor nos chamou, nós vimos a nossa expiação. Apocalipse 10 é o dia da expiação, quando o Senhor veio e mostrou que Ele nos redimiu, que o nosso preço está pago e que nós não precisamos fazer mais nada, guardar um sábado ou pôr um véu na cabeça ou qualquer outra coisa, mas guardar apenas a palavra, absolutamente a palavra. Agora, às vezes, a palavra se torna tão difícil para as pessoas. Não é difícil fazer coisas indevidas, mas a palavra fica difícil. Aqui, deixa eu virar aqui. Mensagem futurular. Ele vai dizer assim: vamos a Levítico. Volte ao capítulo 23 de Levítico. Desejo que você veja em Levítico, onde nós estamos no último domingo, o último. Isto é o que me dá a ideia aqui mesmo, o capítulo 23 de Levítico e o versículo 26. Agora recordem, há 7 dias festivos: a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, a festa do molho movido, tudo isto. Há 7 grandes dias festivos, que são unicamente um tipo das 7 eras da igreja, tá? Eu estou lendo literalmente, tá? Parágrafo 186. Um tipo das 7 eras da igreja. E recorda quantos sábados havia entre uma e outra? Vê, 7 sábados entre Pentecostes e as trombetas. Eram 7 sábados entre essas duas festas. Agora ele diz: o que eram as 7 eras da igreja? Ali havia 7 dias festivos que representam as 7 eras da igreja. Mantenha seus números consecutivamente aí. Bem, agora, irmão Branda, de fato se esgotou. Você tem seus 7. Está bem, deixa-me tomar a última festa, a qual era a festa dos tabernáculos. Esta festa é sumamente importante, festa dos tabernáculos. Veja aqui nos versículos 36 em diante. 7 dias,
Oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao dia 8º tereis santa convocação. Ali há outro tempo sendo vindo. Santa convocação. Oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, dia solene é, nenhuma obra servil farei. Quer dizer, obra servil quando você serve alguém, tá? Agora, nós temos um 8º dia. Há somente 7 dias, mas aqui nós estamos falando do 8º dia da Santa Convocação, combinação, observe, não trabalhe nele. O 8º dia, o que é? Volta ao primeiro dia. Ora, isto fala da eternidade, como ela gira ao redor, sem um lugar de parada. Observe, estava também sobre este 8º dia, último dia, a festa dos tabernáculos. Observe, após aquilo, após o último dia da festa, após a última era da igreja, depois dos últimos completos 7 dias, sobre a terra, Deus, ou seja, sobre a terra, depois do milênio, vem a Santa Convocação. Está falando do lado de cá, não está jogando lá para lá do milênio, dizendo para cá. O assunto é esse aqui, veja bem. Passaram 7 eras da igreja, gente. Foram um período de 2000 anos, que já está ficando lá atrás, não está? Mas preste bem atenção. Quando Jesus, ele se manifestou durante as 7 eras, ele veio trazendo parte de sua palavra ao longo dos 2000 anos. Mas quando termina, você é convocado, porque o 7º dia é a 7ª era da igreja, você é convocado não literal, mas espiritualmente para o dia 8º. 8º dia é a eternidade. Agora, o que é o 8º dia para você? Se nós formos pegar no calendário, contar o 8º dia, o 7º dia, no tempo, no cronômetro, vai até o milênio. Mas nós estamos falando de um tempo espiritual. O 8º dia é Cristo, porque Ele é a eternidade. E a eternidade é o 8º dia, que corresponde ao dia 1º, tá? Então ele é o 8º dia. Jesus é as 7 festas que está aqui em Levítico, nas 7 eras da igreja. Mas terminando essas festas, você entra para uma santa convocação, para um 8º dia, e você entra na eternidade. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo na alma, você entrou para esse 8º dia. Então não é questão que você vai ser eterno. Deste lado, nesta carne mortal, você já é eterno, porque o eterno veio morar dentro de você. Amém. O eterno, ele veio neste tabernáculo, entrou nesta casa. Quando que eu passo a ser eterno? Quando o Espírito Santo vem sobre mim, eu entro para o 8º dia. E nunca houve um ensinamento tão claro, absolutamente claro, sobre o batismo do Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo no seu intelecto, no seu pensamento, e aceitar uma igreja, ir para a igreja e ficar nela a vida inteira, e você ser justificado. Você pode ser santificado pelo Espírito Santo. Você pode manifestar os dons pelo Espírito Santo, mas quando falamos de eternidade, ele tem que entrar este germe de vida que está na alma, a sua eleição, recebe o Espírito Santo. Agora acabou, o tempo fechou, o tempo terminou, e você saiu agora do tempo e passou para a eternidade. Amém.
Então não significa frequentar uma igreja e ter um pastor e eu sou da mensagem. Isso não vai resolver o teu caso. Isso pode te complicar mais. Você precisa, com urgência e com muita urgência, experimentar, sim, o verdadeiro batismo do Espírito Santo que Deus enviou através da mensagem. Amém. Aí está a santa convocação, aí está o 8º dia. O 8º dia é eternidade. Passaram 7 eras, Jesus se manifestou em 7 eras, passaram as 7 festas, e nós chegamos para o tempo de entrar no primeiro dia, no 8º dia, e terminou. Então você percebe, eu quero que vocês admitam isto agora, de todo o coração, assim mesmo, de uma maneira clara. Quem está me ouvindo através da internet, quem me está ouvindo aqui nesta audiência, faça um julgamento. Isso vai nos ajudar, vai te ajudar. Se o rapto se desse hoje, você iria? Você está preparado para esta hora? É uma hora tardia. Nós devíamos pensar nisto todo dia. Nós devíamos nos examinar todo dia. Nós devemos viver esta palavra todo dia. É isso que nós devemos, com todos os problemas humanos que enfrentamos em todas as áreas e as circunstâncias da vida, mas nada vai te impedir de servir a Deus de uma maneira que você o agrade. Deus conhece o seu limite, o meu limite, a sua condição e a sua capacidade. Deus sabe quando você pode e quando você não pode, e Ele te considera. Amém. Continuamos um pouquinho? Vamos lá. Recordem, esta é a festa do tabernáculo, mas dos tabernáculos, do tabernáculo, lugares de recolhimento. Amém. Estamos no milênio. Essa é uma expressão do irmão Branham. Não vai dizer que eu estou pregando que estamos no milênio. Estou lendo aqui. Estamos no milênio, quando é contado o tempo. A Bíblia diz: edificarão casas e habitarão, mas na nova terra Ele já foi e preparou o lugar, está construída. Nós não temos nada a ver com a construção dela, amém. A casa eterna está construída simplesmente. Aqui está, observe, 7 dias unicamente tem a ver com a velha criação. 7 dias tem que haver com a velha criação. Quem que é a velha criação? O velho homem, a pessoa religiosa. 7 dias tem a ver com a velha criação. Velho tempo. 7 dias, que é o milênio, o dia de repouso. Como Deus trabalhou 6 dias, o descansou no 7º, a igreja trabalha 6 dias e descansa no 7º. Mas você ainda está no elemento do tempo. Eu ainda não estou falando do eterno, mas se você vê, não há tal coisa como 8 dias. Você volta ao primeiro dia outra vez. O primeiro dia, e você volta sempre, se você conta 7, cai no 8 e volta no primeiro dia. Você conta 7 dias, quando chega no 8º, você volta para onde? Volta para o primeiro. Você não conta 1, 2, 3, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo é o primeiro dia. Você continua depois com o 8º, com o 9º, com o 10º, você volta no primeiro.
ele está falando da vida cristã. O problema das pessoas confundir o que o irmão Branham falou aqui, no futuro lar, era, quando você lê esta matéria que eu estou lendo aqui, se você naturalizar ela, você fala, não, nós estamos no milênio. O profeta falou que o 8º dia é milênio, as 7 eras terminaram, então o 8º dia, o primeiro dia é milênio. Não, o 8º dia, ou seja, o milênio. O que é o milênio? Deus trabalhou quantos dias? 6. Que dia que ele descansou? O 7º é o milênio. Isso é tempo. Nós estamos tratando de coisas espirituais, de vida eterna. Estamos tratando de igreja eleita. Que a igreja veio de Paulo, chegou até o irmão Branham, perfazendo 7 eras. Mas quando o Senhor Jesus sai das eras, para abrir a palavra, revelar os mistérios, quando ele chega exatamente, abre os 7 selos, ele está mostrando que o tempo terminou. Acabamos de ler aqui, e o tempo não será mais. Ele está mostrando que o tempo terminou, não o tempo do homem, mas o tempo de Deus terminou. Tem que discernir os 2 tempos, e o tempo não será mais. Ele falou isso exatamente em 63, e nós estamos aqui. Meia hora de silêncio, não falou? Lá no 7º selo, Apocalipse capítulo 8, não, e houve meia hora de silêncio. Esta meia hora não é a hora do homem, é a meia hora no plano divino, é meia hora no plano de Deus. Agora, como que você sabe que é o fim? Como que você sabe que tudo está terminando? Porque foi embora as 7 eras. A luz apagou, os candeeiros apagaram. Agora, preste bem atenção, aonde eu vou chegar aqui para encerrar. Veja bem isto. Tinha um lugar chamado no tabernáculo, lugar santíssimo. Antes de você chegar no santíssimo, tinha um candelabro, que tinha 7 luzes acesas. O sacerdote vinha até naquele candelabro, o sacerdote vinha até ali. Ele não podia avançar além dali. Jesus foi sacerdote 7 eras da igreja, no lugar santo. Prestou atenção nisso? Então o sacerdote estava no santuário, tinha lá o candelabro aceso com 7 mechas, cada mecha representa uma era da igreja, e ali quem ministrava era o sacerdote, e Jesus, como Filho de Deus, foi sacerdote em 7 eras, porque ele intercedeu por 7 eras. Quando chega na abertura do selo, esse sacerdote, ele sai do lugar, do trono de intercessão, e toma um documento chamado Livro da Vida. Então ele está saindo do lugar santo para entrar no lugar santíssimo. E quando chega este ofício para o lugar santíssimo, tem uma veste especial. A maneira que veste o sacerdote e a maneira que veste o sumo sacerdote é diferente. Ele tem uma outra veste, uma outra vestimenta, porque ele vai entrar no lugar santíssimo. Arão entrava no lugar santíssimo, ele tinha uma mitra que estava escrito santidade ao Senhor. Ele estava ungido do alto da cabeça aos pés, tá? Ele tinha o azeite da unção, ele tinha uma vasilha de sangue na mão, e só ele podia entrar naquele lugar onde estava o próprio Senhor, onde estava a glória da Shekinah. Só ele entrava ali.
sacerdote não ia, mas o sumo sacerdote ia. Jesus, quando ele aparece no livro de Apocalipse, capítulo 5, o livro na mão, e requer cada nome que ele tinha redimido, agora ele está entrando no lugar santíssimo como sumo sacerdote. Então, está deixando o lugar santo para o lugar santíssimo, deixando as eras da igreja para trazer uma ressurreição para a igreja, deixando as eras da igreja para abrir os mistérios para ela e ela tomar conhecimento do lugar santíssimo. Por isso que quando ele aparece, ele vem com outra vestimenta, não veio com a vestimenta que você viu lá atrás, mas quando ele aparece, ele vem com outra vestimenta, ele tem um livro na mão, com o sangue dele, ele entra no lugar santíssimo, e naquele lugar santíssimo que entra o sumo sacerdote, e quando o Senhor Jesus rompeu o véu, entrou no lugar santíssimo, Jesus é o corpo, Jesus não é um homem apenas agora, a igreja dele é o corpo dele, o corpo místico, ele tomou essa igreja de dentro das eras, tirou ela das eras e colocou no poder de ressurreição, abrindo a palavra, rompendo o véu e te colocando no lugar santíssimo. Esse é o lugar que a igreja está nessa noite, no lugar santíssimo, na presença de Deus. Ela passou as 7 eras no lugar santo, entrou para o santíssimo. Então as vestes é mudada, amém? As vestes são mudadas. Agora, por que eu vou dizer isso? É porque Martim Lutero tinha veste da justificação. Lutero, Wesley tinha veste da santificação. Os pentecostais tinham as vestes dos dons do Espírito. Mas quando Deus envia a mensagem e nos tira fora da era e coloca do outro lado, então não tem Lutero, não tem Wesley, não tem mais ninguém. O irmão Branham sai de cena, ele entra em cena. Aí você lê lá no 7º selo, o profeta dizendo assim: essa grande pessoa, quando ela chegar, eu estou deixando o meu ministério, ele tomará o meu lugar. Isso era Cristo. Então, o profeta entregou a mensagem, mas Cristo ficou com ela, para mudar as suas vestes. Então, o batismo do Espírito Santo hoje são vestes diferentes que houve dentro das eras. É o batismo na alma, e quando a palavra abriu a ressurreição, revelou a ressurreição. Não é questão que estamos esperando por uma ressurreição. Esta ressurreição, potencialmente, ela está na sua alma. Agora, esse corpo aqui dele nada se aproveita, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então, esse corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. Esse germe de vida, que é a sua alma, que está selada com o Espírito Santo, encontra uma casa deste lado aqui, chamada o seu corpo teofânico. Esta alma tem um corpo que aguarda no além. Você sai daqui e entra lá, e você estará na ressurreição, você estará no arrebatamento, porque você sai daqui, não o seu corpo, a sua alma redimida sai, entra na sua teofania, aquela casa de João 14 que ele nos preparou. Por isso, aí você vai para o seu genuíno e verdadeiro tabernáculo, aquela casa que Deus tem preparado. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.